Está começando mais um programa Obras e Reformas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre levantamento planialtimétrico. Não saia daí, o programa está apenas começando. Nosso entrevistado de hoje é o engenheiro agrimensor Everaldo Bordim. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, André, e você? Tudo jóia, seja bem-vindo, Everaldo. É um prazer. Prazer é nosso. Everaldo, toda vez que eu estou conversando com um cliente sobre um projeto arquitetônico novo, eu costumo falar para o nosso cliente a necessidade, a importância de um levantamento planialtimétrico, que ele nos auxilia. Mas acho que não tem ninguém melhor para falar de um levantamento planialtimétrico do que um engenheiro agrimensor. Então, a primeira pergunta nossa para você: em qual fase que entra um engenheiro agrimensor de uma obra? Qual a importância do engenheiro agrimensor? Fica à vontade, Everaldo. André, o que você disse é bem verdade. Para quem está fora do ramo, eu diria que mais de 90% das pessoas não tem um conhecimento, não sabe exatamente o que é um levantamento planialtimétrico. Então, o fato das pessoas se espantarem com a sua pergunta, com a sua sugestão, não me causa estranheza, né? Na verdade, a necessidade do levantamento planialtimétrico é definir a área em que será realizado o projeto, né, para uma futura construção. E a principal preocupação é em definir onde estão as divisas e checar os imóveis vizinhos se já houve algum tipo de invasão de área. O que, embora pareça uma coisa absurda, é mais comum do que a maioria das pessoas imaginam. Nossa. Às vezes, é uma área pequena, essa área correspondente à invasão, e em muitos casos corresponde a uma área muito, muito grande. Tá? Alguma coisa que prejudica significativamente a área a ser construída. Tá? Porque o cliente não imagina, né, Everaldo, que para um empreiteiro, para um pedreiro começar a construção, ele precisa marcar a demarcação do lote já executada, sim, com os piquetes, né? Em alguns condomínios, bairros, loteamentos, muitas vezes o terreno não tem esses piquetes, né? Então o pedreiro ele não consegue saber exatamente por onde começar, né? Quando não tem nem os vizinhos ainda, né? Às vezes não tem os piquetes, às vezes tem 3, mas um apenas que estiver faltando já tira o esquadro do terreno. Se houverem vizinhos, tá, existe o risco daquela construção estar fora do esquadro ou fora da dimensão. É que além dos piquetes que são conferidos ou colocados pelo engenheiro agrimensor, tem também a conferência da declividade do terreno em questão, né, Everaldo? Fala um pouco disso, por favor. Sim, André, esta é outra parte do levantamento planialtimétrico. Aliás, é por isso que tem esse nome. O que é relativo à planimetria corresponde à área em questão. E a altimetria é correspondente ao relevo, o que serve de orientação para que o arquiteto ou o engenheiro estrutural que foi trabalhar no desenvolvimento desse projeto, ele use aquilo como referência para saber a que altura ele pode construir essa casa, tornando viável o acesso a uma garagem, ao acesso a pedestres, para que a rampa, por exemplo, de acesso de veículos não tenha uma inclinação muito grande, né? Nem muito pequena a ponto de invadir a água, invadir o imóvel do cara. Perfeito. E isso gera economia, né, Everaldo? Porque nesse levantamento planialtimétrico, você consegue, através das cotas de nível que você encontra, evitar muitas vezes uma movimentação de terra ou um muro de arrimo, né? Sim, André, muitas vezes a movimentação de terra é exagerada e perfeitamente evitável. O projeto evita que isso aconteça, que seja feita isso, justamente baseado no levantamento planialtimétrico. Até porque sabemos o custo da construção de um muro de arrimo e do serviço de terraplanagem, tá? Que muitas vezes é eliminado, ou pelo menos amenizado, tá? Com base nos elementos obtidos através do levantamento planialtimétrico. Perfeito. É legal, né, Everaldo, a gente também mencionar que esse levantamento planialtimétrico, ele auxilia o cliente também desde a movimentação de terra, se for o caso de ter que fazer uma movimentação de terra, o engenheiro agrimensor ele está auxiliando a máquina nos cortes do terreno,
porque ele vai dando as cotas para a máquina, né? Para a pessoa que está manuseando o equipamento, né? E ele auxilia também na execução, né, Everaldo? Tipo, vocês executam, ajudam para o empreiteiro executar o gabarito da obra, né? Correto? Correto, André. Na última etapa do serviço de topografia em uma obra, é justamente a locação dos eixos em um gabarito que é fixado no terreno pelo construtor. Esses eixos servem de referência para que o construtor ou empreiteiro possa construir as paredes perfeitamente da forma que foi prevista no projeto, para que elas estejam perfeitamente perpendiculares, né, num caso de um cômodo que seja um retângulo ou um quadrado perfeito, né, e também possibilita, através dos eixos marcados nesse gabarito, que sejam construídas as paredes que são na diagonal, que tem algum tipo de ângulo diferente de 90 graus e que possa causar algum tipo de dificuldade na prática para que o construtor consiga fazer sem essas referências que o serviço de topografia deixa marcada no gabarito. Nossa, ajuda demais, Everaldo. Eu percebo que eu já vi muitas obras que elas ficaram fora de esquadro. Como nós pegamos muita reforma, então quando o cliente nos chama numa reforma, possivelmente faltou um engenheiro agrimensor auxiliando o empreiteiro, o pedreiro, na hora de montar um gabarito da obra, para ajudar que a obra ficasse bem orientada. O trabalho de vocês ajuda a orientar tanto o arquiteto quanto ao empreiteiro, o pedreiro que vai executar a obra. E também, né, Everaldo, a gente não pode deixar de falar a perfuração de estacas, né? Porque vocês marcam as estacas na obra para a máquina perfurar, né? Correto, André. Isso é uma etapa que antecede, na verdade, até o serviço de locação de eixos no gabarito, que é a locação das estacas que estão previstas no projeto, a locação delas no terreno, para que a pessoa que for fazer o trabalho de perfuração do solo saiba onde realizar esses furos para que ali seja construída a fundação desse imóvel. Né? Perfeito. Só reforçando a importância dos eixos no gabarito, André, quando esse serviço não é feito, o problema que ele acarreta só se enxerga no final da obra. No final, que eu digo, é quando se assenta o piso. Você nota que, pelo rejunte do piso, que ele forma uma cunha, quer dizer, o rejunte não é perfeitamente paralelo à parede. Só que ali já é tarde, você não tem mais como corrigir aquele problema, porque a parede, na verdade, toda a casa já foi construída fora do esquadro. Verdade. Everaldo, só um minutinho, vamos para um pequeno intervalo, a gente já volta já. Continuando o nosso bate-papo com o engenheiro agrimensor Everaldo Guerdim. Então, Everaldo, conforme a gente estava conversando, na questão do levantamento planial altimétrico, é muito comum a gente se deparar com algumas situações que não deveriam ser tão comuns, são engraçadas até, né? Como eu vi num filme outro dia do Tim Maia, que chamaram ele, a polícia parou na frente lá da casa dele, daí ele saiu para fora para ver, e daí perguntam, o que aconteceu? Ele responde, puxa, construí no terreno errado. E eu dei muita risada com essa cena, mas é uma coisa facilmente evitada, né? Dá para se evitar facilmente se é feito um levantamento planial altimétrico, onde o profissional confere, né, com as descrições do lote, o local, a topografia, as dimensões, para que o cliente não construa no local errado, correto, Everaldo? Correto, André. O uso de um profissional habilitado dessa área evita problemas como esse que você citou, que embora não seja um caso assim tão comum, acontece, mas não é tão comum. Um caso que é mais comum que esse é algum caso de invasão de divisa, mas não chegar ao extremo de construir em terreno errado. Isso acontece em casos isolados. Uma coisa que é extremamente comum, muito, muito, muito comum, até muito mais do que as pessoas imaginam, é uma invasão de divisa, às vezes não intencionada por parte de algum confrontante, e isso sim é verificado através do emprego de um levantamento topográfico na área em questão. Perfeito. Eu acho muito legal a gente salientar, né, Everaldo, que o auxílio que o projeto plano altimétrico representa na hora do início de uma construção, ele trafega por algumas partes, né? Desde que quando você já faz a conferência inicial do lote, que evita esses problemas que a gente mencionou, até mesmo na economia da parte de movimentação de terra, muro de arrimo,
como também do gabarito da obra, né, que você auxilia montando o gabarito da obra e auxilia também na perfuração das estacas, correto? Correto, André. São outras etapas do serviço de topografia em uma obra, né? Uma delas, como você citou, é a locação das estacas no terreno, né? Para que aquela pessoa contratada pelo proprietário, que vai fazer a perfuração do solo para a construção do alicerce, saiba onde fazer esses furos, né, no terreno. Né? Perfeito. E a outra etapa e última, né, da topografia em uma obra é a alocação dos eixos previstos no projeto em um gabarito próprio, fixado no terreno pelo construtor. Né? A demarcação desses eixos no gabarito garante que a construção das paredes sejam perfeitamente perpendiculares. Isso mantém o esquadro dos cômodos exatamente como foi previsto no projeto. Perfeito. Né? Ajuda demais a não ter erro. Sim, serve de orientação para o construtor. Perfeito. Né? Everaldo, outra dúvida que o pessoal tem muito. Quanto representa esse trabalho, o levantamento plano altimétrico nessas fases de obra, né, que são quase 3 etapas aí que você trabalha para o cliente, né, em visitas. Quanto representa em termos de custo o seu trabalho para um cliente? André, o custo do serviço de topografia em uma obra ele é relativamente baixo. Baixo se você comparar com o custo total. Na verdade, ele representa em torno de 0,3% do custo total da obra. Não chega a 0,5%. Isto falando de um serviço completo da topografia. Né? O completo que eu me refiro parte desde o início da nossa conversa, que era o levantamento topográfico, a demarcação do terreno para que seja feito o corte e aterro para que seja acertado a terraplanagem do terreno, a alocação das estacas e, em última etapa, e talvez a mais importante para a execução da obra, que é a alocação dos eixos em um gabarito. Nossa, é um trabalho muito grande e eu acho o valor assim muito inexpressivo de investimento. Investimento super baixo, muito viável ser feito esse trabalho pelo que ele representa de importância para uma obra, né? Custo baixo, tá? E importância muito grande. Tá? Tendo em vista as consequências que a falta desse profissional, do engenheiro agrimensor ou do topógrafo na obra, pode ocasionar, né? Como uma construção fora de esquadro, como eu já citei, ou, em último caso, no pior deles, a invasão de alguma divisa. Perfeito. Everaldo, é uma pena, a entrevista está chegando ao fim, mas eu quero te agradecer. Eu creio que você sanou as dúvidas de todo mundo em relação ao levantamento plano altimétrico. Foi um prazer ter você aqui conosco. O prazer foi meu, André. Agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e é um prazer ter aqui conosco hoje a farmacêutica Eunice Fabre, da farmácia Farmavida Farmácia e Manipulação. Tudo bem, doutora Eunice? Tudo bem, André. Tá bom. Prazer ter você aqui conosco. Prazer é nosso estar aqui. Foram 2 projetos de reforma que nós fizemos para vocês, tanto em Americana quanto em Nova Odessa. Isso mesmo. E as pessoas sempre têm uma dúvida, né? Vale a pena reformar? Reforma assusta muitas pessoas. E no primeiro programa do Obras e Reformas, Eunice, eu comentei sobre reformas, sobre clientes que têm prédios fechados, que não locam, e que uma reforma valoriza o imóvel. Então não tem nada melhor do que uma cliente que já passou por 2 reformas da sua farmácia, está aqui conosco e falando um pouco, né? Então, tipo, a farmácia de Americana, o que te incomodava, Eunice? Bom, antes de mais nada, quando se pensa numa reforma, a gente pensa assim, vale a pena contratar um arquiteto? Porque normalmente a gente quer pela cabeça da gente, né? Verdade. E realmente vale a pena. Por quê? Porque tem outro olhar sobre aquele prédio, sobre aquela localização. E o que nos incomodava, né, na Farmavida, porque nós estamos localizados no local, aqui em Americana, numa rua muito movimentada, num local excelente de Americana, aqui no Jardim Girassol. Porém, eu sentia assim, que às vezes falava da Farmavida, as pessoas parece que não conheciam, porque não sabiam onde ela estava, na verdade. Então, faltava na fachada algo mais, um letreiro diferente, alguma coisa que chamasse a atenção das pessoas que passavam pela rua Herman Miller.
e também no espaço interno de atendimento ao público, né? Eu sentia que ali nós tínhamos um espaço e parece que não estava sendo bem aproveitado. Então, com a sua vinda, isso proporcionou que ampliássemos, parece que é o mesmo tamanho, porém ficou mais ampla, ficou mais bonita, mais aconchegante a área do atendimento e também toda a fachada. Que legal. Isso que legal. foi muito bom. E é um prazer tão grande para o arquiteto, depois que ele pega o projeto, assim, o início dele, conversa com o cliente, e depois a gente ouve um feedback de vocês, assim, nossa, André, meu cliente está vendo. Os clientes ficaram felizes? Ficaram, André. É engraçado que assim, as pessoas falam assim, nossa, mas mudou? É a mesma farmácia? Que legal. Isso era muito bom. Foi muito bom e está sendo ainda, porque às vezes tem clientes que não voltam todo mês, né? Sim. Porque é medicamento. Então, voltam conforme a sua necessidade. E às vezes passaram, estão voltando agora. Nossa, mas o que aconteceu com a farmácia? Está diferente? São vocês mesmas, né? Que legal. Mas isso vai mostrando que nós precisamos mudar. Verdade. A área técnica da Farmavida, nós estamos há 25 anos americana, ela está totalmente correta há muitos anos em questão de legislação, questão de Anvisa. Só que o atendimento à frente estava um pouco acanhado e nós sentimos essa necessidade. Então, quando o paciente, os nossos clientes retornam elogiando, certo? Isso já faz quase um ano que nós fizemos essa reforma. É muito gratificante. Nossa. Então, isso vale a pena o investimento que foi feito. Que legal, Vício. Eu fico muito feliz. É uma satisfação para o pessoal do escritório estar ouvindo isso. E nós tivemos um outro desafio, né? Porque nós fomos junto contigo para Nova Odessa. Vocês foram abrir uma outra unidade em Nova Odessa. Era uma casa bem antiga, uma casa... Você conseguia imaginar aquela casa num tempo tão curto de reforma e aproveitando ao máximo a estrutura dela como foi, ela virar isso que ela virou lá? Como que foi aquela reforma? Nova Odessa era um projeto nosso há muito tempo, de abrir uma unidade lá. E assim, a dificuldade de achar um prédio adaptado, para farmácia não tem, né? Então nós queríamos na área central de Nova Odessa. Quando nós achamos esse imóvel lá, encontramos esse imóvel, o desafio foi grande, porque quem está vendo as fotos, está vendo como está diferente. O antes, né? O antes e depois, né? Mas assim, foi muito interessante, que foi um prazo relativamente curto e deu uma outra cara, totalmente. Tá? Então as pessoas, ainda hoje, as pessoas que conhecem o antigo prédio, falam assim, nossa, mas é o mesmo? Vocês derrubaram, fizeram outro? Foi quase, né? Foi quase. Foi toda hidráulica, toda elétrica. Foi toda refeita. Toda refeita. Teto, tudo. Ficou as paredes, né? Ficaram as paredes principais. Então, só que o retorno foi muito bom. Que bom. Porque ficou também uma loja ampla, os laboratórios tudo muito bem feito, muito bem distribuídos. E as pessoas se sentem aconchegadas. Porque ir numa farmácia, eu sempre falo, você vai por uma necessidade. É verdade. Tá? Então, por que não tornar aquele local um local agradável, gostoso, climatizado, que nesses dias de calor as pessoas às vezes vão lá e falam, posso ficar um pouquinho aqui nesse lugar gostoso e fresquinho? Então, isso é gostoso pra gente. É verdade. Certo? Então, você deixando um espaço muito bom para o seu cliente, aconchegante, bonito, que ele se sinta agradável ali bem, dentro. né? E outro ponto muito importante também, que eu esqueci de citar antes. Local para estacionamento. Nossa, é verdade. Hoje nós não podemos pendurar carro, não tem nenhum lugar de pendurar, nós temos que estacioná-los. É verdade. E todo mundo tem carro. Então, uma das prioridades que nós pedimos a você naquela época, que foi nos fornecido vagas para estacionamento. Verdade. Então, isso foi muito bom também, porque nós conseguimos deixar esse ambiente com vagas e um ambiente bom para todos. E eu fico feliz, Eunice, também, que vocês, desde o início, vocês tinham uma preocupação, porque o maior patrimônio nosso é o nosso cliente. O nosso cliente, atender bem o nosso cliente é o nosso maior patrimônio. Então eu lembro, André, e o acesso para uma pessoa idosa que tem dificuldade para se locomover, um cadeirante? Eu lembro, doutor Eunice, vai entrar por aqui ou pelo lado, vai ter uma porta para atender ele. André, Americana também. Então, nas duas farmácias, eu vi a sua preocupação em querer atender bem o teu cliente
E é gostoso quando a gente vê essa preocupação no cliente, como receber bem, né? Nossa, eu falo que é obrigação. Isso não é nem diferencial, certo? Se tratando de medicamento manipulado, nós manipulamos medicamento específico para cada paciente, individualizado. E essa individualização nós queremos levar também, é sempre a nossa preocupação pro paciente, pro cliente que nos procura. Então, essa adaptabilidade, é uma palavra difícil, né? Mas do paciente se locomover até o local da farmácia é importante. Perfeito. Então, a rampa, uma escada mais adequada, mais branda, isso faz parte também do bom atendimento. Sim. E é isso que a gente preza sempre. Eunice, eu agradeço a tua presença. Obrigado por confiar no nosso escritório, no nosso trabalho. Sabe que eu tenho um carinho enorme por vocês. Desejo muito sucesso. Quero que venham mais 10 unidades e quero estar junto com vocês nessas 10. Com certeza, André. Eu que agradeço em nome da Farmavida, de todos os colaboradores. E desculpa, viu? A gente sempre tem, né, aquelas coisas, né? Eu quero assim, mas o arquiteto sempre tem razão. Então, isso é importante para a gente, porque tem outra visão. A gente cresce junto com o cliente. Cresce junto. Cada cliente que chega, ele preenche a gente, traz conhecimento, troca de experiências. E a gente só é melhor a cada dia com essa troca dos clientes. Então eu te agradeço muito. Certeza. Que Deus abençoe vocês. Sejam muito prósperos ali, vocês merecem. E que assim seja para todos nós. A dica da semana, para você que pretende construir ou reformar, é de ter o auxílio de um profissional da área, tipo um engenheiro civil. Esse profissional irá lhe ajudar no seu custo, na qualidade da sua obra e na segurança de que ela será feita dentro das normas técnicas. No próximo programa, nós estaremos nos aprofundando nesse assunto. Até lá!